a psicoterapia entre arte e técnica, segundo Viktor Frankl. Aqui nesse vídeo, eu, Thaline Chagas, psicóloga e logoterapeuta, e a minha colega Linda Simone, também psicóloga e logoterapeuta, vamos conversar sobre a psicoterapia e esse caráter entre arte e técnica que Viktor Frankl nos traz. Então, esse vídeo é um diálogo, uma conversa de psicólogas com experiências clínicas e compartilhando com você um pouquinho da nossa trajetória a partir dessas noções de arte e técnica. Antes, contudo, peço que você já deixe seu like, se inscreva no nosso canal da Escola do Sentido se não for inscrito ainda, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas novidades e também fique atento, porque ao longo do nosso diálogo falaremos sobre a oficina de clínica que a Escola do Sentido está propondo. Vamos ao vídeo. Vamos conversar sobre a clínica logoterapêutica e sobre essa ideia de que ela se movimenta, de que ela pendula, né, entre arte e técnica, né? E de onde que a gente está tirando isso? Bom, do início do livro famoso do Frankl, né, Psicoterapia e Sentido da Vida, logo nos primeiros momentos do livro lá, nas primeiras discussões que o Frankl nos traz, é esse olhar para a clínica de psicologia, a clínica na época dele dos médicos e psiquiatras, mas hoje abrangendo para o nosso mundo psi, né, e refletindo sobre ela, né, e uma das reflexões que o Frankl nos traz naquela oportunidade é essa ideia de que a clínica psicoterapêutica, ela pendularia, né, entre arte e técnica. E aí aqui nesse vídeo, eu e a Linda, né, estamos para compartilhar aqui com vocês como que a gente enxerga e vivencia essa ideia do Frankl, né? Assim, como que essa noção que o Frankl nos traz conversa, dialoga com a nossa vida, né? E aí, Linda, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso então, né? Quando a gente fala sobre arte técnica, quando a gente fala de trabalhar com a clínica e o seu caminho, né, profissional, fala um pouquinho para a gente o que é que te vem, né? O que é que dá vontade de compartilhar conosco aqui no canal. Pensando aqui, né, o quanto nós somos realmente artistas, né, dentro da clínica, né, e eu tive um caminho muito interessante, porque eu venho do atendimento a situações de violência. Então, o olhar naquele momento, naquela minha experiência, naquela minha vivência, estava muito voltado para a violência. Reconhecer os sinais, saber como conduzir, para onde encaminhar, se fosse necessário encaminhar. Não que isso não seja importante, e não que isso não seja algo precioso na clínica, ok. Porém, depois que eu fiz a especialização em logoterapia e análise existencial, que a gente começa a compreender que o fenômeno que a gente atende não é a violência. Fenomenologicamente, nós estamos numa relação terapêutica atendendo a pessoa. E a pessoa na visão de Viktor Frankl. Essa pessoa que está no nosso atendimento, né, é uma pessoa biopsico, né, e espiritual. Então, ela é essa pessoa que tem o biológico, o psicológico e o espiritual. Isso é a logoterapia e a análise existencial. Então, na prática, tá? O que significa isso na prática? Muita gente não está direto no atendimento. O que significa? Significa que cada ser é único e irrepetível. Eu posso ter vivido uma violência sexual, uma violência física, porém, o que aquilo representa para mim não é o que representa para outra pessoa que vivenciou a mesma situação. E aí, por outro lado, eu, como psicóloga, eu não posso pasteurizar. Não é porque eu atendo pessoas vítimas de violência, eu não posso pasteurizar, não é transformar aquele atendimento em algo pasteurizado. Ah, eu sei atender casos de violência. Não. Quando chega uma pessoa, eu não sei atender aquela pessoa. A clínica, ela vai sendo construída
né, numa relação terapêutica dessa pessoa que vem procurar o atendimento com o psicólogo. E entre o que Frankl chama de X mais Y. Esse é o processo terapêutico. E aí o importante para a gente é entender que não é só sobre o X e o Y que nós vamos falar, é sobre esse mais. É nesse mais que a gente tem uma arte que é única. É uma obra de arte o nosso atendimento. A gente não pode pensar de forma diferente como psicólogos. Cada produto que eu tenho ali naquele atendimento, vamos dizer, né, um produto com muitas aspas, mas cada sessão ela é esse mais. Ela não é só o que eu faço, ou o que eu falo, ou o que a pessoa traz. Ela é a soma de algo que eu escuto e algo que eu falo, algo da vivência que não se repete em outro atendimento. Então, sair do fenômeno da violência, que a violência é um fenômeno, tirar os olhos deste fenômeno, que é um fenômeno social, e colocar os olhos na pessoa de Frankl, né, de Viktor Frankl, com a base da logoterapia, foi um salto para mim. Mudou a minha clínica. E assim, né, compartilhando, te ouvindo, né, e a gente também, aqui nos nossos bastidores, né, anteriormente, estava pensando como os nossos caminhos vão por vias diferentes, né, e isso é ótimo, porque assim é o encontro, né, o encontro tem a ver com essas diferenças que se permitem esse mais, como você falou, né, então da minha parte as coisas foram um pouco diferentes, né, então assim, já na faculdade de psicologia eu já gostava mais, aliás, mais não, né, mas muito dessas reflexões ligadas à concepção filosófica das coisas, né, inclusive essa foi uma das, talvez, um dos aspectos importantes para que eu começasse a gostar do Frank, né, então ele é um autor que quando você vai lendo, você vai vendo muito cuidado e precisão com esse olhar filosófico, com esse olhar para o homem, essa busca de deixar evidente o que é o homem para ele, né, como você mesmo foi colocando, né, então eu tinha, por esses caminhos, né, uma afinidade mais com o polo artístico, que, que a gente estava falando, né, entre arte e técnica, né, artístico no sentido desse olhar singular que você está falando, né, situacional, de entender as nuances desse único e irrepetível, né, então meus desafios pós-faculdade, no estágio, né, já no estágio, por exemplo, né, mas depois do estágio e tomando esse caminho de psicólogo clínico, né, e tal, psicóloga clínica, foi de fazer esse diálogo com a técnica, né, então, assim, embora eu tivesse, né, exercitado as técnicas, aprendido as técnicas e desenvolvendo mais isso durante a formação, né, em logoterapia, mas, às vezes, havia uma distinção e destoava um pouco, né, essa noção filosófica que eu tinha com o que eu via as pessoas trabalhando a técnica, né. Então a gente até nos grupos de profissionais, assim, às vezes eu via nos WhatsApp, né, mesmo do pessoal da logoterapia: "Ah, mas como é que atende a ansiedade? Como é que atende depressão?" E isso gritava forte, porque via ao meu encontro, assim, como você colocou, né, o Frankl ele não parte daí, assim como você foi, redimensionando esse olhar, né, para sair do fenômeno da violência para a pessoa, né, essa é uma pergunta que grita essa mudança de olhar, né. Enquanto eu estou apenas ou muito focado, muito preocupado com o fenômeno da ansiedade, por exemplo, eu posso estar perdendo o olhar para o meu paciente, e isso para mim era algo que gritava, assim. Não era o que eu queria, porque não era o que eu tinha aprendido com as leituras do Frankl e com toda a trajetória filosófica que eu tinha desenvolvido até ali, né. Tem uma definição do Frankl sobre ser humano, que ele também trabalha no Psicoterapia e Sentido da Vida,
que ele diz que ser humano é ser consciente e ser responsável, né? Então, eu sempre tive para mim que qualquer uso de técnicas, instrumentos, processos facilitadores precisavam levar isso em consideração, né? O quanto eu estou permitindo ou possibilitando que o outro seja humano comigo nesse processo da sessão, mas de um modo mais amplo no processo dele de psicoterapia, né? Nesse olhar mais longevo, nesse olhar mais da biografia dele, né? Dentro daquela noção da sessão. Então, foi o que eu fui aprendendo aos poucos, né? E isso ajudou a formação, né? Isso também ajudou os nossos estudos juntos, na Escola do Sentido, a supervisão, a caminhada que a gente faz a cada novo grupo de estudo que a gente desenvolve, né? Agora estamos aprendendo mais sobre os sonhos, por exemplo, juntos na Escola do Sentido. Tudo isso vai enriquecendo para que a gente vá conseguindo trazer uma sintonia muito bonita e muito fina entre a arte e a técnica que o Frankl propõe, né? E aí, aproveitando, né, Linda, assim, é um pouco disso que a gente espera compartilhar, espera vivenciar junto e que a gente espera passar na oficina de clínica que nós estamos propondo agora no começo de agosto, né? Então, assim, a gente pensou, a gente já teve outros momentos em que a gente iniciou o semestre com outras propostas, né? Então, cada início de semestre da Escola do Sentido, a gente fazia um aulão sobre um tema, né, da logoterapia, por exemplo, mas achamos que chegou a hora de fazer uma proposta diferente, né? E como a gente está muito ligado à clínica, estamos muito ligados às supervisões clínicas, as nossas leitoras estão nessa busca por uma intervenção cada vez mais afinada com esse olhar da arte e da técnica, né? Achamos que seria oportuno, né, trabalhar uma oficina, né, com os psicólogos clínicos, com o pessoal que está atendendo na logoterapia ou que pretende atender na logoterapia, né, e estamos aproveitando para fazer o convite, né, de que você que está assistindo e que tem esse interesse, que tem essa curiosidade, venha estar conosco, né, a gente vai deixar aqui na descrição o link para você fazer a aquisição, né, da oficina, para você estar lá conosco, o link já direciona você para a plataforma, traz as informações do nosso novo proposta, né? Normalmente a gente chama de projetos, mas como ele está muito na nascente ainda, eu vou chamar de proposta, que acredito, né, vai se tornar um projeto ao longo do nosso caminho aqui. Reforço o teu convite para as pessoas, né? A minha supervisão toda foi na Escola do Sentido, né? Toda a minha prática, o olhar da logoterapia foi na Escola do Sentido. E no último semestre a gente teve uma pincelada, né, na supervisão ali dessa oficina. Então, acho que assim, é um convite, está aberto para você passar, né, 2 dias, né, uma sexta e um sábado, aprendendo muito da clínica, principalmente você que está iniciando na logoterapia. Acho que é muito importante. Talvez uma vivência que você não tenha em outras oportunidades, né? Porque a gente vê muita a teoria, muito os conceitos, mas uma vivência clínica é difícil, não tem muitos espaços que proporcionam uma vivência clínica de logoterapia. Então, para você que está na clínica e começando e pensando, será que a logoterapia tá me convocando, tem a ver comigo? Acho que é uma grande oportunidade. E talvez essa é uma oportunidade de realizar valores de encontro de sentido para você. Lembrando a você que deixe seu like, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder, né, os nossos vídeos. Nossos vídeos normalmente saem às quintas-feiras, meio-dia, mas vídeos diferentes e até, né, bônus, digamos assim, podem sair em outros dias e horários, e se você tiver inscrito e você tiver marcado as notificações, você vai saber logo do nosso lançamento. Também nos siga no Instagram, se não segue ainda, né? O link para o nosso perfil está aqui no primeiro comentário do vídeo. E é importante seguir a gente lá no Instagram para que você esteja sempre sabendo das nossas novidades, acompanhando os movimentos da nossa equipe,
conhecendo como estão os nossos projetos, sabendo, né, quando a gente lançar novas oportunidades de você estar conosco estudando ou na supervisão, né, super importante. E reforçando ainda mais o convite, né, esteja com a gente lá na oficina. Grande abraço.